Olá, pessoa lindíssima! Eu sou a Milene Salomão e você está no Inova Podcast, um podcast direcionado para saúde, ciência e tecnologia. Então, se você é dessas pessoas que apreciam conhecimento de qualidade, com profissionais renomados, empresas maravilhosas, você está num excelente lugar. Seja muito mais do que bem-vindo! No tema de hoje, a gente vai conversar sobre algo que é realmente extraordinário e foge um pouquinho dos temas que a gente já tratou em outros momentos. Hoje a gente vai trabalhar, conversar, aprender sobre deformidades importantes que acometem o indivíduo, direcionando a conversa para a cirurgia bucomaxilofacial. Então, não é todo mundo que está atribuído dessa plena competência, digamos assim, para cuidar desses pacientes que muito precisam para restabelecer não só as suas características funcionais, o óculos quase cai, as suas características funcionais, mas também restabelecer da melhor forma possível uma condição estética que muitas vezes é bem difícil, né, para se conseguir, a depender da magnitude dessas deformidades. E aí, para conversar sobre... Antes, meu Deus, não posso esquecer! Aproveita agora, porque você vai aprender um bocado. E neste exato momento, inscreva-se no canal, receba informações de muita qualidade, com pessoas muito competentes, que eu tenho o maior cuidado do mundo em escolhê-las a dedo, tá bom? Então, curta, comente, compartilha, aproveita. E, dito isso, vou pedir... Fernandinho, roda a vinheta. E super bem-vindo, professor Roberto. Muito feliz em recebê-lo aqui, muito contente mesmo. E o senhor tem essa grande capacidade de transformar em coisas reais, a levar um curso tão fantástico que é a residência em cirurgia bucomaxilofacial, lá no Hospital Irmã Dulce. A gente vai conversar um bocado sobre isso, mas de antemão, seja muito bem-vindo, muito prazer em tê-lo aqui no programa. Bom dia, Milene. O prazer é meu de estar aqui, falar um pouquinho sobre a residência e a bucomaxilo. Pois é, e num campo tão complexo, assim considero eu, né, que são as deformidades faciais. Mas vamos lá. Primeira coisa, para que as pessoas, eu sei que o senhor já é super conhecido, mas enfim, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o seu trabalho, como foi a sua escolha pela bucomaxilo, como foi que você foi desbravando esses mares? Bom, eu digo que na minha época eu tive foi um chamado, porque eu formei em 1988, então eu entrei na faculdade, só tinha a Universidade Federal da Bahia, em 84. Não existia outra faculdade de odontologia na Bahia, só a UFBA. Eu peguei um pedaço disso aí também. E aí, a cirurgia na época, tinham professores de cirurgia que eram só dentistas, como o Ronaldo, que está até hoje aí. Sim, um dos pioneiros. Benedito, que já falecido, mas tinham alguns médicos. Amo o professor Benedito. Otaviano, então era uma coisa assim que a gente achava assim como se fosse muito difícil de conseguir. Mas eu me lembro de uma palestra que não sei, algum professor, acho que foi o Ronaldo que trouxe esse professor lá de São Paulo. Eu fui assistir assim no primeiro ano, se apaixonou. Calouro, e ali foi que eu recebi o chamado. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu me lembro que eu fui conversar com o professor depois, perguntando se ele era dentista e médico ou se ele era só dentista. Ele falou, não, eu sou só dentista. Ele me deu incentivo, eu falei, é isso que eu quero. A partir dali eu foquei o meu curso para a cirurgia. Onde era? Naquela época, hoje em dia, a gente já encontra com certa facilidade no Brasil inúmeras residências. Mas naquela época eu acredito que não era uma coisa simples assim. Imagine, Milene, na época só tinha uma faculdade. Imagina a residência. Imagine um curso de especialização. Era difícil no Brasil inteiro. Eu fui fazer em 1990, lá em Porto Alegre, na PUC, que era um dos poucos cursos que ofereciam cirurgia bucomaxilofacial como especialidade. Uau! Era São Paulo,
Araçatuba, Ceará, com o João Hildo e lá na PUC de Porto Alegre. E lá... Então era muito difícil na época. Na verdade, o começo é sempre difícil, né? Sempre difícil. Cada um com suas características. Hoje você tem uma facilidade incrível. Todo lugar do Brasil, no Nordeste, todas as capitais têm um curso de residência em bucomaxilo. Como cresceu isso, né? Agora, sim, modéstia à parte, o curso daqui da UFBA e do Santo Antônio não deixa a desejar nenhum curso do Brasil. E eu vejo os casos que vocês tratam, são casos de altíssima complexidade. É impressionante. E, além disso, o curso já está completando esse ano 25 anos da primeira turma. Gente do céu! De forma ininterrupta. Eu me formei em 88. Você formou em 88, você formou em 98, não foi não? Maluquice. 88 fui eu que formei. Estou eu pegando sua... Não, fique com essa data para você. Você é uma menina. Ai, meu Deus do céu. Você é uma menina. Eu me formei em 98, é isso mesmo. Eu me formei em 98. Você é uma menina. Por 25 anos, quase o tempo. Quer dizer, até um pouquinho mais. A primeira turma oficial começou em 2001. Caramba, que legal. E sabe uma coisa assim, eu gosto bastante de conhecer um pouco da história. Eu acho muito importante conhecer a história. E você desbrava, monta um curso que é extremamente reconhecido, o curso, a residência médica lá no Hospital Irmã Dulce. Eu chamo Hospital Irmã Dulce até hoje. Hospital Santo Antônio, né? O Hospital Santo Antônio, mas como foi Irmã Dulce que criou... Pois é. Então... Né? E como foi montar um serviço dessa magnitude que oferece de uma maneira impressionante um tratamento de altíssima qualidade, né, através do SUS, Sistema Único de Saúde, eu acredito que em sua magnitude... Totalmente gratuito. Todos os tratamentos realizados no hospital são totalmente gratuitos. Pois é. Como foi esse desafio de montar uma residência em cirurgia bucomaxilofacial, que agora há pouco acabou, salvo engano, de ter inclusive um processo seletivo, que é bem sério o processo seletivo para conseguir entrar nesse 16 para uma vaga. Rapaz, tem que querer muito, porque a pessoa nem sabe ainda o que vai rolar lá dentro, né? Ai, mas é isso, né? Tem um sonho, tem vontade de fazer acontecer, tem que seguir. A pessoa tem que seguir a sua vocação. A sua vocação, exatamente. Porque ele já fez odontologia, então tem aquela vocação de área de saúde. Sim. Aquela questão da face, né? Do sorriso, da harmonia facial. Então ele já tem essa vocação. E tem outra, e dentro dele tem aquela vontade de também fazer mais, algo mais assim, né, em termos de cirurgia, que eu acredito que das especialidades odontológicas é aquela que você tem que ter mais horas. Praticamente da metade do curso em diante de carga horária. A residência tem uma carga horária maior do que a graduação. Pois é muito alto. Em 3 anos. Então, em 3 anos, né? Então é compactado em 3 anos. A exigência é muito grande, não só em termos de tempo, como também de saúde mental. Ainda tem essa pequena... A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas vamos lá. E aí, como foi que começou? Começou porque quando eu cheguei em 92 e eu fiz a minha primeira cirurgia no hospital, normalmente em novembro, dezembro, até Weber, que trabalha comigo hoje no curso. Excelente professor também. Ele estava me ajudando nessa primeira cirurgia. Olha. Com prognatismo. E aí, os pacientes foram chegando, chegou um ponto que, olha, tem que criar a residência não só para ajudar no atendimento desses pacientes, mas também porque já se clamava um curso aqui. De uma capital como essa merecia, né? Precisando de mais mão de obra, porque você não pode conviver atando uma quantidade de gente dessa sem formar mão de obra especializada. Sim. Além disso, qual é a função de um professor? Exatamente. Eu sou professor da UFBA desde 1992. Eu fui sua aluna. Qual é a função de um professor a não ser formar? Pois é. Então também tem o meu lado de vocação como docente.
Então, você não pode guardar o conhecimento só para você. Senão você não é professor Quem de verdade, você é profe- professor de mentira para aparecer no Instagram. Quem é professor de alma, ele sente essa necessidade mesmo de oferecer, de ofertar conhecimento, né? Eu acho que o principal legado que eu quero deixar é esse aí. Não é serviço, não é nada disso. É o conhecimento que você passou por outras pessoas. Que fantástico. E como foi isso? O senhor teve, então, conviveu com Irmã Dulce na época? Não convivi. Quando foi o ano? Porque Irmã Dulce morreu em maio de 92. Ah, foi depois. Eu entrei lá no segundo semestre. Em maio de 92. No final de 92, novembro. Não lembro bem. Mas em nenhum momento de sua vida você teve contato com ela? Em nenhum momento. Eu tive. Eu não conheci Irmã Dulce. Eu conheci, pessoalmente. Guardadas as devidas proporções, é que nem São Paulo com Jesus. Só viu no sonho. Mas foi um dos apóstolos mais atuantes do cristianismo. Que lindo, né? Não é verdade? Isso é fantástico. Eu acredito muito na obra de Irmã Dulce. Eu tive a oportunidade de conhecê-la porque eu convivo com umas pessoas fantásticas e sempre fui levada para trabalhar dessa forma, eu sempre nos bastidores também, em relação a locais que você possa fornecer ajuda de alguma natureza. E nessas caminhadas, né, com Divaldo Franco, ele era muito amigo de Irmã Dulce também. Aí eu tive a oportunidade, não me tornei nenhuma, eu era uma menina na época, mas de conhecê-la tão pequenininha, mas uma mulher tão poderosa, de uma paz, sabe? Aquilo foi algo que me chamou a atenção. Achei não é à toa que ela é santa, né? Pois é, né? Ela não virou santa à toa. Pois é, mas vamos lá. Então, o Hospital Santo Antônio, né? Quem não sabe, ele é vinculado, eu chamo sempre de Hospital de Irmã Dulce, porque foi lá onde tudo começou, mas acaba recebendo uma demanda muito grande de pacientes com deformidades severas. Como é lidar com essa condição? Em 99 foi fundado o centrinho lá de Irmã Dulce, que é de pacientes com fissura lábio-palatina. Isso. E, eventualmente, a fissura lábio-palatina, que é a condição congênita mais comum da raça humana, de face, é a fissura lábio-palatina. E ela, via de regra, vem associada com outras síndromes, que causam deformidades piores, como síndrome de Crusoe, de Apert, a Goldenhar também, que é relativamente comum, e vem normalmente associada. Então, não é raro a gente pegar alguma deformidade mais importante nesse centro. E aí, a gente tem que abrir mão hoje de alguns recursos que nos ajudam muito a resolver esse problema de forma mais adequada, como os distratores extraorais. Fizemos a segunda cirurgia, agora tem mais ou menos 20 dias, 3 semanas. E as cirurgias que demandam a utilização de distratores são deformidades importantíssimas. E quer ver uma coisa que eu me lembrei aqui agora durante a conversa? Não pode se intervir, na grande maioria das vezes, em um só tempo. Então, são pacientes que têm um certo acompanhamento. Como é o vínculo estabelecido, como é levar essa necessidade, né, de acompanhamento ao longo do tempo para os próprios residentes, como é que eles incorporam também aspectos relacionados à parte humana, não só dificuldade técnica, que é inerente ao caso. Lá no Hospital Irmã Dulce, que você acabou de dizer que é Santo Antônio. Eu chamo só de Irmã Dulce. Mas uma das coisas que a gente sente que está lá é uma mais servir de Irmã Dulce. Então, o residente, ele acaba incorporando essa questão do amar e servir. É um lema. É o fundamento que deveria existir em todo relacionamento de saúde entre duas pessoas, que é o profissional que está atendendo e aquele que está recebendo o atendimento, que é o paciente.
Qual é a nossa função aqui a não ser Exatamente, amar e servir. Você sente que essa condição está incorporada? Incorpora. Quem está lá no hospital sente isso logo quando chega. A vibração dela realmente é... Sente. É um negócio que é indescritível. Só quem está lá que vive, né, ali dentro é que percebe. Gente do céu. É que percebe que não é só uma questão de você sobreviver, ganhar seu dinheiro, porque todos nós... Claro, precisamos, é a nossa profissão. Mas a gente ganha de outras formas. Tem outras coisas. A gente ganha em saúde, a gente ganha no seu consultório, quando você vai trabalhar, aparece paciente sempre para você pagar suas contas. Então você ganha de outras formas. Pois é. E o residente, quando ele entra nesse negócio, ele incorpora os grandes desafios em centro cirúrgico, nessas cirurgias de alta complexidade, como... Eu estava conversando que você abrupto, fez a vem pergunta. Devagar, vem... Você não fez umas perguntas antes para mim? Fiz. Aí eu peguei um residente agora que eu estava no curso, e aí eu fiz a pergunta para ele, agora ela está perguntando aqui quais os seus grandes desafios. Aí ele... Cada ano tem o seu desafio. Então, o primeiro ano que eu perguntei, esse residente é do primeiro ano. Ele é R1? É R1. Aí foi o primeiro desafio, professor, foi a gente se adequar. Foi porque quando ele entra, ele pega um trem andando a 200 km por hora. Jesus, você tem que embarcar, o trem não para na estação, ele embarca, vai procurar o lugarzinho dele, não. Ele tem que segurar o trem, subir, né? E o trem está rodando, porque não para. Eu brinco que é trocar o pneu do carro com o carro andando. Exato. Então, o primeiro desafio dele não é exatamente o atendimento. O operacional, né? É ele se adequar ao sistema da residência. Aí ele vai se adequando e tal. Depende... Tem que ter muita concentração, muita força mental nesse primeiro ano. Tem Normalmente as desistências ocorrem já no primeiro mês. No primeiro mês? No primeiro mês, porque ali ele vê que se ele vai aguentar ou não. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. O primeiro ano é para engrossar o couro. Eu adoro esse termo. Eu cresci ouvindo isso, viu? Tem que engrossar o couro. Para engrossar o couro. Aí no segundo já dá melhor, e no terceiro é onde ele vai desenvolver, né, as suas habilidades cirúrgicas operando. Eu imagino que tem uma certa ansiedade em relação ao residente de colocar a mão na massa. Né? Quando é que isso realmente começa a acontecer? Já no primeiro ano ele já começa também dos casos, porque não, né, tem que começar devagarzinho para... É como eu falei, ele já entra... O residente já entra pegando o trem a 200 km por hora. Meu Deus. Então, porque os atendimentos não param, Milene. E lá tem alta demanda. E é SUS também, né? Toda semana. Eu opero toda semana. Toda terça-feira lá. No hospital. Então, não para. Os caras não podem. Então, ele vai entrando, ele já vai conhecendo, ele já vai... Já vai fazendo. Ele já vai fazendo. Se precisar fazer, ele vai ter que fazer. Claro que no começo ele tem um R2 que vai mostrando para ele como deve fazer, vai ter as dificuldades, mas passam 2 meses fazendo um treinamento. Entendi. E aí depois ele vai pegar e vai seguir com as suas próprias pernas. Que coisa... É desafiador. Tempo total de residência, você me falou só para... Eu não tenho bem, são 3 anos, dá 8.600 horas mais ou menos. Mais uns 3 anos mais ou menos de duração. São 3 anos de duração. É intensivo então mesmo, né? Tempo integral. Tempo integral, dias, dedicação exclusiva. Gente do céu. Não tem como ele fazer outra coisa. Não tem, né? Tem que viver e respirar a buco. Mas não é isso que ele quer da vida dele? É isso que ele quer da vida dele. Não é o sonho dele? Se é o sonho dele, ele tem que se dedicar. Verdade. Como eu falo, você não está estudando para mim não, meu amigo. Você está estudando para o seu paciente e para você. Exato. Então, quando eu exijo para o seu bem e para o bem do paciente. Eu, quando fui sua aluna, meu Deus, eu não tenho vocação nenhuma para a área de cirurgia, mas nenhuma exodontia, nenhuma remoção de dente, zero, sabe? Vocação para isso. Cirurgia precisa de muito equilíbrio emocional. Não não aguento ver sangue, professor. Porque se você não tem... Outra coisa, não cirurgia,
É como eu falo, você está fazendo uma extração, você tem que acabar. E outra, Começou, tem que terminar. Eu sofri um acidente de carro muito grave quando eu tinha 14 anos. Tive multifraturas na face. Eu me considero super bem operada. Na época foi doutor Carracedo, eu era bem jovem, né? 14 anos. E levei 1 ano para restabelecer minhas funções do sistema estomatognático, falar, mastigar e tudo mais. Eu não tinha essa agonia ao ver sangue, não. Você ficou traumatizada eu cheguei em choque hipovolêmico. Desse acidente. Hipovolêmico. E isso perdurou a vida toda. Hoje em dia eu vejo uma coisinha assim, eu não me desespero mais, mas não sinto prazer nenhum, sabe, de assistir. Eu lembro... Cada macaco no seu galho, né? Foi exato, graças a Deus, aí tem galho para todo mundo. Eu lembro quando você dava as aulas e botava lá aquelas imagens. Caramba, eu ficava você explicando, e eu assim... Quando você mostra aqueles casos, né? Acesso coronal, aquele sangue todo. E numa região... É para chocar mesmo. Altamente vascularizada. Então, o lado bom e o lado ruim, né? Pois é. O lado ruim é que você tem que entender bem de anatomia, porque você tem que dissecar bem os planos para não ter sangramentos importantes. E de outro lado é bom porque tudo facilita na hora da cicatrização. Pois é. É o lado bom, né, da história. Porque sangue é vida, né? Pois é. Você tem sangue... Adeus, né? Isso ajuda em tudo. Voltando só para um aspecto que eu acho assim, bastante relevante e também importante. Como é a atuação na residência ou na vida de um cirurgião bucomaxila, que na verdade eu quero falar mais das características em relação ao serviço, né, de residência em bucomaxilo no Hospital Santo Antônio, que eu chamo de Irmã Dulce. Diga-se de passagem. Todo mundo entende. Todo mundo entende. Mas como é o convívio desse paciente com grandes deformidades faciais, deformidades severas, e que precisam passar e circular por uma equipe multidisciplinar. Então, eu imagino que tenha psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, o buco, médicos envolvidos dentistas, também. Dentistas, de outras especialidades. Isso, como odontopediatra, ortodontia principalmente. Os que trabalham mais diretamente com o paciente em termos de fissura, porque eu vou falar de fissura, que são deformidades diversas, né? Tem fissuras importantes, tem outras mais leves, mas, assim, por exemplo, você vai fazer um canal, tratamento endodôntico num paciente fissurado é igual, não há diferença nenhuma. Agora, você vai fazer um tratamento ortodôntico num paciente com fissura, cadê osso, já tem suas especificidades, entendeu? Então, é importante ter o endodontista, sim, é importante ter o clínico, sim, para fazer as restaurações, porque... Tem que cuidar da saúde toda, né? E só pode operar quando está com a saúde bucal em dia, porque isso facilita a infecção no pós-operatório, se ele não tiver bem uma higiene bucal adequada. Então, ele só vai para a cirurgia quando a higiene bucal ele passa e o clínico libera, entendeu? Está liberado, já não tem mais cárie, já está com um controle de placa legal. Aí ele vai para a cirurgia. São importantes, mas é igual. São pacientes que têm, muitas vezes, a cognição igualzinha, qualquer paciente normal. Agora, o ortodontista já tem que ter uma especialidade em relação a isso, porque muda completamente. É um trabalho bem direcionado. É mais direcionado. Então, o ortodontista, o protesista, que às vezes tem que fazer próteses de palato, então também tem sua especificidade. O cirurgião bucomaxilo também tem que ter treinamento para isso. Porque não é, eu fiz treinamento, eu sou bucomaxilo, mas nunca tratou o paciente fissurado na sua residência, ele não vai saber lidar com o paciente fissurado. Né? Porque é completamente diferente. E osso, né? Se tem completamente diferente. Cadê osso para movimentar o dente? Tudo diferente, é um paciente especial. Eu lembro na época que eu ainda... Eu passei um tempo, eu fiz uma... Quando eu estava fazendo especialização em ortodontia... Lá no centro de Bauru? Não, eu fiz na BO. Né? Na época fiz aqui. Mas eu lembro que eu fiz um estágio lá no centrinho. E na época era o professor Alexandre Sakima, na parte de ortodontia, e Patrícia. Nunca mais Eles ainda estão lá? Nunca mais vi Alexandre Sakima, não está mais lá.
Nessa época, Nenhum dos dois estão lá mais. Nessa época, eu fazia a especialização, eu fiquei um tempo observando, mas eram tratamentos ortodônticos de altíssima complexidade. Se procurava Exatamente. osso, não pode movimentar de qualquer forma, tinha que respeitar as fases de crescimento. Isso. Né? Todos os tempos de crescimento, a gente não pode acelerar o passo em relação a isso. E cada caso é um caso diferente, aquela história de cada caso. Tem um geral, mas cada caso é um caso diferente. E tem situações que ainda eu fico assim, porque a gente tem que ter uma empatia com o paciente. Tem. Né? Você lida com o paciente durante muito tempo. E aí tem situações, por exemplo, teve uma mesmo que eu falei para ela, olha, infelizmente não tem mais o que fazer. No seu caso, que a gente pega muitos casos que são tratados em outros locais de forma errada. E aí, esse caso eu me lembro que era um adolescente, devia ter uns 14 anos, mas pense num choro, assim, sabe aquele choro de sentimento de que não tinha mais o que fazer em termos cirúrgicos. Teria que compensar, né? Com prótese, aquela coisa. É como se você tirasse assim um pouco a esperança, sabe? Isso dói, né? Dói. Pra quem faz aquilo de verdade. Quem trabalha nesse tipo com esse tipo de paciente de deformidade, muitas vezes você se depara com situações como essa. Eu acompanhei vendo na equipe multidisciplinar alguns casos dessa ordem, porque tinham pacientes que chegavam muito tarde também para buscar o atendimento, então tinham passado os momentos importantes de intervenção dessas deformidades e não tinha limita, né? O que você pode fazer. Agora, o que é que nos motiva? Os resultados bons. Lindo. Que aí vem um choro de felicidade. Que Esse graças a Deus, é assim 90%. Que bom. Então é isso que motiva a gente. Tem esse lado que a gente fica sentindo que não pode dar mais, gostaria de dar mais e eu não posso dar, mas tem um lado maravilhoso da alegria, que eu diria que são 90% que a gente devolve o paciente numa condição muito próxima ao normal. E aí eles ficam muito agradecidos. E aí o choro é de felicidade. Eita, e já está com lugar. Você fica feliz também. Assim como você fica triste quando o paciente fica triste, você fica feliz. Não tem como não se envolver. Quem trabalha com coisas dessa ordem de uma maneira muito próxima e gosta do que faz, isso. Realmente você... Tem que ter a vocação. Tem que ter a vocação. Né? E eu acho que uma das grandes crises hoje, principalmente na medicina, que a pessoa acha que vai ganhar dinheiro, é vocacional. Tem muita gente que faz porque quer ganhar dinheiro. E a área de saúde não pode ser o dinheiro em primeiro lugar. Tem que ter a alma junto, Tem que ter. Você não vai ser um bom profissional nunca. É verdade. Tem nunca. Que ter. Tem que ter esse chamado de alma. Tem que ter. Enfim, vou assim começar a dar um encerramento com uma pergunta básica que eu não posso esquecer de perguntar isso. O programa ele é direcionado para saúde, ciência e tecnologia. E eu quero te perguntar como que as tecnologias que nós podemos dispor nesse momento... Tem ajudado? Exato. Eu imagino que lá tenha também, não é? Pois é. Ainda mais que é pioneira em muita coisa. Eu que comecei quando não tinha nada, nem plataforma de Ericsson. Ai, meu Deus do céu. Hoje você não precisa de gesso mais. Gente, é incrível, né? Não precisa de gesso, é tudo no computador. É incrível. Quem entra agora fica achando tudo normal, mas quem era... Sabe que não, né? Quem é antigo e conviveu com como era, sem placa, sem parafuso, fio de aço. Nossa, como a tecnologia ajuda. Evoluiu, né? A evolução, eu dei uma palestra outro dia aí nesse sentido, de que a gente vai evoluindo junto com a evolução tecnológica. À medida que a tecnologia vai avançando, a gente vai avançando junto. A invenção da anestesia geral. Pô, isso foi... Incrível, né? Um divisor de águas. Foi um divisor de águas, porque muita coisa não se fazia. Tinha ideia, mas não se conseguia fazer. Então, é a mesma coisa hoje, guardadas as devidas proporções, óbvio. Mas a mudança tecnológica agora mesmo da questão do planejamento virtual. Um
mudou muito. Os resultados são muito melhores e mais previsíveis do que antigamente. O tempo também, né? O tempo de você planejar. Aquela coisa, quantas vezes a pia ficava entupida por causa do gesso. É verdade. Aí ficava o povo reclamando. Vocês ficam fazendo gesso na pia, você entope. Hoje não tem mais esse problema. Incrível, né? Eu estou falando uma coisinha de nada. Você saía todo sujo, demorava horas cortando o gesso, colocando com cera quente. Pois é. E o interessante é que mesmo sendo, e graças a Deus é assim, um hospital SUS, existe à disposição da sociedade, da população que procura o serviço, dispor de todos esses recursos tecnológicos. Lá na nossa residência a gente tem todo o material de ponta. Que bom. De ponta. Temos scanner intraoral, o programa para o planejamento virtual. Temos todo, não falta nada para o residente voar. Sair com toda a ideia do que é a vida lá fora. Não só aqui na Bahia, como em qualquer lugar do mundo. Pois é. Ô, professor, um prazer gigantesco em recebê-lo aqui. Ainda vou me despedir com a educação. Só um minutinho que não posso esquecer de falar do meu grande patrocinador, uma empresa extremamente séria, voltada para princípios valiosos, conectados sempre com a ciência, mas que coloca tudo a dispor de todo mundo que queira usufruir de materiais oral care feitos com princípios ativos altamente selecionados, na concentração ideal. Coloquei especialmente para o programa de hoje aqui materiais que podem auxiliar e muito no processo de regeneração tecidual, de diminuição na quantidade de bactérias que a gente precisa atuar ali em cavidade bucal, mas tem que dar uma amenizada nas bactérias locais, enfim. Então, tenho muito orgulho de falar da New Dental Care, uma empresa que trabalha com tudo do bom e do melhor, para oferecer os cuidados que a sua saúde precisa, que o seu sorriso merece, tá bom? Então, dito isso agora, eu me despeço desse professor, que eu tenho assim, uma profunda admiração por ele. Passei por meus percalços, porque, como eu já falei, eu não tinha essas pretensão nenhuma, mas assim, o senhor foi um professor que me fez muito aprender, estudei coisas que eu não queria, que eu não gostava. Na vida a gente não faz tudo o que gosta, na verdade a gente tem que passar por umas coisas também. Quer você gosta ou não. Pois é, mas assim, eu pude aprender muito com o senhor, mesmo não seguindo e não tendo aptidão para a área cirúrgica, mas assim, as coisas que você me ensinou são coisas que eu trago de verdade para mim, na minha vida até hoje, né? A dedicação, levar com muita seriedade aquilo que você está fazendo, ser bom não só na prática, mas ter a teoria também casadinha ali com a prática, porque você passava nas bancadas, fazia as provas, eu me tremia toda no dia das provas orais, as provas práticas, mas assim, o senhor foi uma pessoa com quem eu tive o prazer de aprender uma coisa que não ia seguir por aquilo, mas que me ensinou valores muito importantes como professor. Que bom. E eu estava com muita vontade de te entrevistar e finalmente deu tudo certo. Muito obrigada pelo senhor ter aceitado o convite. Eu que agradeço, sempre que puder e você quiser chamar, estarei aqui para tirar alguma dúvida se eu puder. Quer ver uma coisa? Quando houver algum evento lá em loco, que eu vi ano passado, coincidiu com meus horários que eu estou dando aula, eu não pude ir dia nenhum, mas teve um simpósio no hospital, isso, lá no hospital, e foi uma coisa muito dinâmica, muito interessante. Quando tiver novamente outra ação, ele passou de natureza científica, uma mensagem. Pronto. Mas eu vou querer estar junto. Pronto. Tá bom? Tranquilo. Então pronto. Já sinta-se convidada. Yes, já estou sentindo. Muito obrigada, viu? E, pois é, gente, olha quanta coisa interessante a gente pôde aprender aqui até agora. Para você que ficou até o finalzinho, parabéns. É muito melhor a gente trabalhar com qualidade de tempo.
você se dedicou a aprender, com certeza, boa parte dessa conversa aqui, de alguma maneira, pode lhe servir, né? Oferecendo eixos norteadores mesmo, nas escolhas profissionais, na indicação de serviços, conhecer um pouco mais, ainda que você não seja da área da odontologia, mas qualquer área da saúde, para dar o devido direcionamento, tá bom? Então, Inova Podcast, um programa direcionado para saúde, ciência, tecnologia, nesse exato momento. Dito isso, vou presentear o meu ilustre convidado com um presente na grandeza que ele merece. Aqui tem um produto direcionado para a área da cirurgia, né? Um enxaguatório bucal direcionado para pacientes que fazem utilização de implante, uma pasta específica. E, professor, mais uma vez, muito obrigada pelo senhor ter vindo aqui, tá bom? É isso, minha gente. Para você que ficou aqui até agora, nesse exato momento, inscreva-se no canal, ajuda a compartilhar informações de alta qualidade. Aqui sempre recebo profissionais renomados em diversas áreas direcionadas para a saúde, sempre com ciência, tecnologia associada a essa grande temática que é a área da saúde, tá bom? Clica, compartilha e agora segue o canal. Até a próxima, a gente se fala.